Pai amado, em nome de Jesus, nós te adoramos. E nós não estamos aptos a começar qualquer coisa na nossa vida que não seja iniciar adorando o Senhor, nos rendendo e declarando a necessidade, a dependência total do Senhor na nossa vida. Que tudo é puramente a tua graça, é o teu favor. É o Senhor quem constrói todas as coisas. O Senhor construiu todo o universo, toda a vida, a partir da tua palavra. Pai, me ajude nesta noite. Quero apresentar todos os desafios diante do Senhor nesta noite. E possa ser uma noite de Páscoa, de passagem, de ressurreição, de coisas novas. Obrigado, Senhor. Nós nos rendemos a Ti. Nos rendemos com toda a reverência. Nada é mais importante do que o teu amor por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se aproximou das nossas vidas. Quando não havia valor algum. E o Senhor foi se aproximando, nos conquistando pela tua graça. Obrigado, Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero saudar os nossos amigos da TV Rica, a Norma de maneira especial, esse pastor do Japão e tantas outras pessoas que nos acompanham, que têm sido edificados por aquilo que o Senhor tem construído nesta casa. Quero agradecer a vocês, mandar um abraço. Creio que a Natália esteja ligada aqui com a gente hoje, a Arine e tantos outros. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E as coisas boas continuam acontecendo, né? As células avançando. Hoje foi a apresentação do neto do pastor José e da pastora Alexandra pela manhã. Ontem foi o noivado, não. Sexta-feira foi o noivado do Arthur e da Camila Patrícia Camila. Vão se casar no comecinho de julho, né? E nós nos alegramos muito com esse casal, com aquilo que o Senhor está construindo na vida deles. No mesmo dia ainda vai casar o Alexandre e a Rafa também. Já ficaram noivos, o Alexandre e a Rafa? Vai casar sem ficar noivo? Olha ele não espera nem você terminar, falou em casamento, ele já... Mas tem que ficar noivo, né? Porque por enquanto você não tem permissão do pai dela. E você sabe bem o que isso significa, né? Amém. Repita comigo, esta igreja é uma casa
amorosa. Uma casa amorosa não é uma casa que usa de lisonjas para com as pessoas. Uma casa amorosa é quem é capaz de dizer a verdade com amor e com respeito. Porque só assim que nós venceremos, baseados na verdade. Então, às vezes, nossa, falou com o menino lá que ele não está noivo, mas com o maior amor é filho, né, como os outros são filhos. Né? Então, uma casa amorosa é isso. A Bíblia manda você fugir das pessoas que tratam você com palavras lisonjeiras o tempo todo, porque ela te leva ao engano, ou ela tem um segundo interesse na sua vida. Então, uma casa amorosa é uma casa que ministra a verdade sobre a sua vida, sobre a minha vida, ou qualquer outra pessoa que sente para nos ouvir. Amém? Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Essa igreja que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. Normalmente a igreja dá muito trabalho. É verdade. Lá na carta os Hebreus ele fala, não sejais pesados aos vossos pastores. Aqui ninguém é pesado, graças a Deus. Primeira carta de Paulo. E ele diz assim, lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. É isso que a gente celebra nesse dia. É interessante que eu fui para a Argentina, acho que quarta-feira, e estava no voo, sentado atrás da gente, eu creio que um jovem rabino, ortodoxo, com aquele chapeuzinho deles, né, com um quipá, e irrequieto ele. E ele chegou numa hora dele fazer a oração dele diária. Pegou o talite dele, cobriu sua cabeça, ficou em pé no corredor e ficou ali um tempo fazendo a sua oração. Depois ele sentou, ainda com o talite na cabeça, pegou a sua Bíblia e ficou lendo aquilo com uma reverência, né? Depois chegou a hora dele comer. O que você estava fazendo que você estava vendo tudo isso? Não estava dormindo, né? Você não tem o que fazer. E ele pegou a comida dele. Ele foi lá na mochilinha dele, pegou lá um saquinho de comida, porque eles têm a comida deles, né? O kosher, que é uma comida preparada segundo a tradição judaica. E ele comeu aquilo sem o menor problema. E a gente vê que a Páscoa, né, que o apóstolo Cristiano começou falando, lá de memória deles, da saída do Egito, e eles guardam essa data até hoje exatamente como foi naqueles dias. Até hoje eles comem ervas amargas, até hoje eles partilham um cordeiro, e até hoje eles levam na mesma reverência, porque eles têm cultura de Deus. Diga comigo, cultura de Deus. E eles mantêm isso, né? Podemos chamar isso de religião também. Mas o respeito deles por Deus, a maneira como eles tratam, como são os rituais dele, eles não abrem mão disso. E ninguém mexe com as datas deles. Ninguém é capaz de mexer com o Yom Kippur, que é o dia do perdão. Eles têm a sua cerimônia, fazem
Agora, nós cristãos, as pessoas se sentem no direito, né? Ou o diabo se sente no direito de banalizar todas as nossas datas. Né? Tem o Natal, que já foi uma distorção. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Papai Noel não andava de roupa vermelha. Mas o que transformou uma data que era da cristandade? Hoje nós pegamos a Páscoa. No que se transformou a Páscoa? Então, como ele não vence, ele vai banalizando. Ele vai destruindo os princípios, vai destruindo os valores, e a gente vai ficando distante de uma realidade para a qual nós somos chamados a viver. Nós abrimos mão, nós transformamos as datas importantes em dias de viagem, em dias de lazer, em dias de beber, em dias de fazer tantas coisas. Qual é o dia que tem menos pessoas, menor quantidade de pessoas na igreja? É quando tem essas datas. Quando seria o dia ideal para você vir e trazer a sua família, ensinar uma cultura de Deus para a sua família, ensinar aquilo que nós cremos, aquilo que aconteceu, e formando uma cultura. Né? Então a Páscoa está muito mais preocupado em a gente comprar ovo de Páscoa, coelhinho da Páscoa. Né? Eu não estou criticando ninguém, eu estou falando que é uma questão cultural, que são valores nossos que foram distorcidos. Amém? É o tal de fermento velho. E que eu estava falando também, chegando de viagem hoje, mais precisamente da cidade de Rosário, fomos lá para um encontro de alinhamento e adoração. Foi o evangelista Alain, o Roberto, a Raquel, o pastor Henrique, o Tiago, e completou isso, né? E foram dias gostosos. O mais gostoso foi estar lá com a Arine e com a Natália Ito, né, que estão fazendo medicina naquela cidade. E tivemos a oportunidade nesses dias de partilhar com elas bastante, conviver com elas, conectar elas a uma casa que tem os mesmos fundamentos, né, e eu creio que isso vai tornar muito mais fácil a estadia delas naquele país, enfrentando uma faculdade, dando bom testemunho. Provoquei as duas a gente começar um movimento universitário internacional naquela universidade, para elas conduzirem um trabalho desse e dar fruto naquele lugar. Amém? E desse alinhamento nós vamos estar com eles aqui em outubro. Em outubro de 2019, esse grupo que estava ministrando na Argentina vai estar com a gente. Amém? E tudo isso fundamentado no novo pacto. E hoje nós celebramos a Páscoa. A palavra Páscoa quer dizer passagem. Quer dizer passagem. Ela vem do hebraico, que é Pessah, né? Tem gente que tem o sotaque direito, mas o meu não tem. Mas ela vem de um verbo que quer dizer passar por cima. Diga comigo, Páscoa é passar por cima. Por muito tempo ficou na minha cabeça que a Páscoa era a saída do Egito. Não, a Páscoa é aquilo que foi celebrado naquele dia e que o Senhor vem e Ele libera uma palavra que o anjo da morte, a sombra da morte, passaria sobre aquela nação e tomaria para si todos os primogênitos.
homens, animais. Então era Deus passando por cima, e as casas que tivessem a marca do Cordeiro na verga das portas, ali a sombra da morte não entraria. E aconteceu deste jeito. O que o Senhor fez naquele dia com o povo judeu? Esse passar por cima de Deus significa redimir um povo. Deus redimiu um povo que estava na escravidão por 430 anos. 430 anos apanhando, 430 anos sofrendo os castigos da escravidão, sem ter feito nada de errado, sem que houvesse uma guerra, sem que houvesse uma afronta do povo de Israel. Eles prisionaram, eles escravizaram o povo de Deus de forma voluntária. E até um dia que o Senhor fala: chega dessa história. Sempre o Senhor vai ter um dia que Ele vai falar na sua vida: chega dessa história. Sempre vai ter um dia que Ele vai pôr um ponto final na sua história, na sua tristeza, nas suas afrontas. Você pode descansar disso. Um dia Deus passará por cima da sua história e vai redimir a sua história, passando por cima dela e produzindo algo novo. Produzindo uma Páscoa, produzindo uma passagem, produzindo uma liberdade que só Ele pode dar. E tudo isso apontava para quem? Para Cristo, o nosso Senhor. E você vê isso lá no livro de Êxodo, capítulo 12. E ele diz lá: naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses. Diga comigo: sobre todos os deuses. Isso quer dizer que nenhum outro Deus que a gente possa eleger para a nossa vida, que nenhum outro Deus que a gente possa colocar confiança nele, vai resistir à mão do Senhor. Diga amém. É duro porque a gente vai construindo deuses na nossa vida. Nós temos o Deus emprego, nós temos o Deus mamon, nós temos o Deus esposa, o Deus filho, o Deus marido. Quantos deuses na nossa vida, quantas coisas roubam da nossa vida a adoração ao Senhor. Quantas coisas na nossa vida é prioridade que não o Senhor. Então ele diz que ele derrubou todos os deuses, todas as formas de adoração dos egípcios naquela noite. Porque é assim que ele trabalha, tirando tudo. Os egípcios tinham deuses para tudo. Inclusive os faraós, eles se posicionavam como deuses. E estabeleceram isso. Aqui tem alguém que se posiciona como Deus? Tem, mas não vai se manifestar. Como Deus no sentido da independência, da autonomia, do orgulho, da vaidade. E é interessante que os faraós fizeram isso com o povo judeu, que um dia tirou o povo judeu da fome, o povo egípcio. O povo egípcio teve comida, teve alimentação, porque um homem chamado José trouxe a sabedoria sobre a vida do faraó e falou: olha, esse é o caminho, assim você vai fazer. E superabundou em riqueza, em alimento, os celeiros dos egípcios. Eles foram abençoados
mas eles amaldiçoaram. Eles foram abençoados pelo trabalho dos egípcios, eles foram abençoados pela fé dos judeus. E eles amaldiçoaram os judeus, escravizando. Mas fique sossegado, porque sempre que nós acharmos que nós vamos estar escravizando um filho de Deus, sempre que nós acharmos que nós vamos estar passando por cima de um filho de Deus, sempre que nós acharmos que nós vamos enganar um filho de Deus, sempre que nós acharmos que nós vamos poder passar a perna num filho de Deus, Deus um dia se levanta e faz a sua justiça. Amém? E ele dizia: o sangue vos será por sinal. Na casa em que tiverdes vendo sangue, passarei por cima. Né? A casa onde tinha o sangue, passarei por cima. O que você ensina para o seu filho hoje sobre a Páscoa? Qual foi o minuto que você teve com seus filhos hoje? Falar: filho, fica aqui 10 minutos com o papai, com a mamãe. Hoje é o dia que nós celebramos a Páscoa. Nesse dia aconteceu assim: o nosso Senhor deu a sua vida para nos salvar. Nós estamos nessa casa, nesse carro, nós temos o dom da vida, porque um dia Ele fez isso por nós. Nós vamos ensinar as nossas crianças. Precisamos falar da Bíblia para eles, ensinando os passos, como que se vive isso. Senão eles vão ter que ser introduzidos nisso com 17, com 18 anos, com a vida já toda distorcida. E a gente não aproveita essa oportunidade, como hoje. E não haverá entre nós praga destruidora. Levante sua mão e diga comigo: não haverá entre nós praga destruidora, porque eu sou marcado com o sangue do Cordeiro. Hoje o umbral da porta é a nossa testa, e o Cordeiro é Cristo. Então nós somos marcados com o sangue do Cordeiro, que é Cristo, e isso nos garante vida, vida em abundância. E o Senhor promete: não haverá entre nós praga destruidora enquanto ferir a terra do Egito. E lá no verso 14 ele diz: esse dia vos será por estatuto, memorial, perpétuo, e vamos celebrar por festa do Senhor, e as nossas gerações celebrarão por toda a sua vida. Nós podemos ver no Antigo Testamento a festa da Páscoa, no livro de Êxodo, de Números, de Levítico, de Deuteronômio, de Josué, de 2 Reis, de Crônicas, de Jeremias e por aí vai, Esdras, Ezequiel. Tudo fala da Páscoa. Você vê que essa é a ideia da Páscoa, isso aqui Deus fez. Eles recitavam aquilo que Deus fez de bom. Davi recitava a bondade de Deus o tempo todo. O tempo todo, Davi: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é o meu socorro, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza. Ele me esconde debaixo das suas mãos. Os meus inimigos caem à direita e os meus inimigos caem à esquerda. Eles passam o tempo todo adorando esse Deus e manifestando esse Deus e ensinando isso aos seus filhos. E a Páscoa era uma festa que eles celebravam dessa forma. Por todos os anos, até hoje, eles cumprem esse ritual. Nós cristãos, não, nós já estamos na outra Páscoa. Nós já não estamos mais na Páscoa material, nós estamos na Páscoa daquele que deu a sua vida e nos deu inclusive a Páscoa espiritual e nos fez nova vida. Amém? Porque tudo aponta para o sacrifício de Jesus.
tudo aponta para o sacrifício de Jesus. Todos os livros, todo sacrifício, toda obra em Israel, você vê Jesus. Você vê o profeta Isaías falando, você vê Jesus. Você vê Esther falando, você vê Jesus. Você vê o rei Davi falando, tudo aponta, tudo, a centralidade está em Cristo, o centro da nossa fé. E é interessante que para chegar no dia que eles saíram do Egito, foi necessária a atuação de um homem. Um homem chamado Moisés. Um homem que por diversas vezes foi diante do faraó e liberou palavras proféticas sobre a vida do faraó, e dizendo, deixa meu povo ir para adorar o Senhor. E a gente olha para isso, acha que isso foi tudo, foi em 10 dias. Não, isso foram anos, em que Moisés saía e ia diante do faraó. E ministrava uma praga, e profetizava uma praga, e não era respeitado, e o povo não estava nem aí para aquilo que Moisés fazia. O trabalho para o Senhor, muitas vezes, você não vê. Muitas vezes, está se trabalhando para o Senhor, você não está observando. Muitas vezes, Deus está produzindo um mover tão perto de você, e você não consegue observar. Você acha que Deus está quieto, você acha que Deus não está fazendo nada, você acha que Deus não está se movendo, você não consegue ver os homens de Deus trabalhando e se gastando. Moisés se gastou para libertar o homem. Os 40 anos foi a menor parte. Porque nos 40 anos ele já estava fora do domínio do faraó. Mas no período anterior, em que ele tinha que ir diante do faraó e liberar as palavras. E é interessante que Moisés tinha paciência com Deus. Porque Moisés falava e Deus falava assim, eu vou endurecer o coração do faraó. Isso quer dizer que muitas vezes nós estamos pregando aqui e as pessoas estão endurecendo o coração para aquilo que nós estamos falando. E daí você vem, fala um dia, fala 2, fala 3, fala 4, fala 1 ano, fala 5 anos, fala 10 anos, fala 20 anos. Para que as coisas comecem a mudar. Né? Moisés foi esse homem, a atuação de um homem. De um homem. E ele estabeleceu o juízo, que são as pragas. Depois disso, ainda Moisés passou por 40 anos, conduzindo um povo a uma terra prometida. Convide o seu irmão, vamos a uma terra prometida? Pode perguntar, convide o seu irmão, vamos a uma terra prometida? Vamos sair. Isso eu estou falando para você, vamos a uma terra prometida? A palavra certa é, vamos sair da estação onde nós nos encontramos hoje. Vamos sair, diga para o seu irmão, vamos sair da estação aonde nós nos encontramos hoje. Porque nós somos capazes, nós temos a capacidade de permanecer anos a fio, sem mudar a estação, sem mudar o comportamento, sem mudar a atitude, sem agradar o Senhor. E alguém trabalhando por você, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho tido esse privilégio esses dias. Quantas pessoas têm falado comigo dos pregadores dessa casa? Fala, apóstolo Hélio, que tremendo a equipe que o senhor tem. Os pastores, os apóstolos, os evangelistas, os profetas. Gente que se gasta. Gente que está construindo algo. Vamos a uma terra prometida?
Vamos sair nessa noite de uma estação onde nós nos encontramos. Vamos sair de uma estação. Não adianta ficar olhando para mim com essa cara, eu estou falando a verdade. Poderia estar muito além, poderia estar produzindo muito mais fruto. A gente já poderia ter conquistado essa terra. Há 10 anos nós falamos de terra de adoradores. No sábado nós convidamos, vamos fazer evangelismo. Quem ouviu isso? Quem foi convidado para fazer evangelismo? Levante a sua mão. Só vocês? O convite não foi sobre a igreja toda? Hein? Eu vou dizer para você, você é mal criado. Apesar de você, foi uma benção. Apesar de você, foi uma benção. Vieram 27 pessoas. E nós estamos fazendo um radar em torno da igreja, de 1 quilômetro, 1.000 metros. Nós vamos atingir toda essa área primeiro. 28 pessoas. Veja como a gente permanece no lugar onde não é necessário evangelizar. Daí a gente cria um negócio tão simples, entregar um folheto. E passar nas casas, bater nas casas. Vem 28. Olha que vamos fazer um treinamento para o discipulado. Uma nova apostila, um novo ensino. 58 ministros. Apenas 18 compareceram. E eu creio que nos 40 que não vieram, tinha gente pregando fora, tinha gente fazendo mas muita gente poderia estar. Lançamos a riqueza canalizada. Para quem que é a riqueza canalizada? Alguém pode me responder? Para quem é a riqueza canalizada? Vocês viram a minha foto lá, vendendo algum serviço que eu presto? Viram? Não viram. Entrega da revista Riqueza Canalizada, quinta-feira. 30 pessoas interessadas. Então a gente não quer sair da estação onde nós nos encontramos. Isso quer dizer que eu quero fazer as coisas na minha vida do jeito que eu quero. E no reino de Deus não funciona desse jeito. No reino de Deus você funciona por envio. Fui para a Argentina quarta-feira, apóstolo Cristiano, apóstola Leila, profeta Camila, vocês oram por mim me enviando? Me enviaram. Nós não andamos sem envio. Nós não andamos sem uma autoridade legal vindo da parte do Senhor. Porque na Bíblia funciona desse jeito. Não é fazer a obra por fazer, não é fazer aquilo que eu quero. Não é o fato de estar aqui, não, eu quero corte, eu não quero corte. Eu quero fazer assim, eu quero fazer assado, eu quero ficar noivo, eu não quero ficar noivo. Não é o seu caso. Então, não sai. Vamos para uma terra prometida, é mudar a conduta, é mudar o comportamento, é abraçar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É se render a Ele, se render à sua palavra, se render a um envio. E Jesus começa a trazer um novo ambiente. Quando ele completa, Jesus esperou 30 anos. Será que Jesus com 20 anos não podia ter começado o ministério dele? Será que com 25 anos ele não poderia ter começado o ministério dele? Mas qual era a idade legal? Com que idade ele foi enviado? Com 30 anos. Ele não ficou, pai, já está na hora, olha, eu vou. Se o senhor não me enviar, eu vou de qualquer jeito. Eu já estou aqui andando com esse povo, tudo. Eu vou começar a minha igreja. Não, ele fala, não, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Fazer a vontade do Pai é entender o envio de Deus para as nossas vidas. Entender aquilo que você é enviado para fazer. Que nós fazemos parte de um corpo. Que nós caminhamos desse jeito.
Isso é uma coisa que a gente não vai ver hoje, mas nós estamos construindo uma terra prometida. Nós estamos construindo uma cultura, nós estamos restaurando princípios e valores do reino na igreja. Diga amém. Se você achar que deve dizer. E Jesus começa a trazer um novo ambiente com seus ensinamentos. Quando ele chega, ele começa a enfrentar a oposição dos rabinos. Ele começa a enfrentar a oposição dos sacerdotes judaicos, de toda aquela tradição, aonde era voltado não para o homem, mas para eles, aonde a prostituta não tinha vez, aonde o doente não tinha vez, aonde o samaritano não tinha vez, aonde o fariseu não tinha vez, não. Jesus vem para incluir a todos, ele começa a construir esse ambiente que permanece até hoje. Esse ambiente de acesso. Mateus 26. No primeiro dia da festa dos pães asmos, Mateus 26, 17. Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu ele: ide à cidade, ter com certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Ele sabia que ele era o Cordeiro perfeito. Quando ele está falando aqui da preparação, ele está falando: chegou meu tempo de oferecer o sacrifício do Cordeiro perfeito. Chegou o tempo em que eu passarei por cima de todas as coisas. O que ele fez que ele passou por cima de todas as coisas? Ele passou por cima de principados e potestades. Ele passou por cima dos pecados. Ele passou por cima das iniquidades. Ele passou por cima das maldições. Ele passou por cima da religiosidade. Ele era o cordeiro que estava sendo preparado e que o sangue seria vertido sobre toda a humanidade. Essa é a Páscoa dele. Ele está falando: sou eu. Ele fala: esse é o meu corpo. Não é o sentido da comunhão, não. Ele está multiplicando aquilo sobre as pessoas, aquele ensino. Porque não adianta comer um pão e falar isso é memória, ou você é católico e vai lá e toma a sua comunhão, fala: esse é o corpo de Cristo. E o que produz na sua vida? Com quem que você partilha? Aonde que você atua? Que realidade você muda? A igreja tem um papel fundamental de construção de uma nova sociedade. Nós não podemos mais viver desse jeito. Hoje lá no Sri Lanka, 270 cristãos bomba. Não tem problema, isso é lá no Sri Lanka. Daí nesses dias agora, nessa semana que passou, um grupo ameaçou jogar uma bomba num colégio particular. Querem repetir o que aconteceu em Osasco. Sabe aonde? Sabe que cidade? Taubaté. Olha para o seu irmão e faça uma cara de espanto. Pegaram um, ele falou: pode pegar um. Mas nós somos muito mais do que um. Nós vamos purificar. Eles estão falando, entendeu? Como está dizendo amém? Eles vão purificar através de bomba de matança. Nós que temos, sabe?
Sabe quantas crianças se cortando? E eu não quero dar ibope para o diabo. Mas ele sabia que ele era o cordeiro perfeito, que seria sacrificado pelos homens, pela humanidade. E por isso, naquele tempo, um condenado na Páscoa era colocado diante do povo, e o dia da graça. Então juntava o sacerdote, e juntava lá o que Pôncio Pilatos era? O que Pôncio Pilatos era? Ele era imperador, não era? O que ele era? Ele era governador, então juntava lá o sacerdote. Hoje é o dia da bondade. Hoje é o dia da bondade. Hoje nós vamos libertar alguém das cadeias. Essa era a graça deles. Isso é assim que eles viviam a graça. Uma graça que não funciona. Uma graça que não alcança as pessoas. Uma graça que não transforma. Uma graça pro forma. Diferente de Jesus. Diferente de Jesus. Esse é o desafio. Isso que Jesus fez. Quem aqui já foi muito levado? Alguém aqui já foi muito levado? Não, você não considera levado. Você fez pouca arte. Quem que é, velho? Diga, eu vi um eu aí. Quem já foi muito levado? Não, o Alan também não pode. Ele, perfumadinho, cheirosinho. Quem era o Tiago Melo já foi muito levado? O Tiago já tem mais cara. Quem mais que já foi bem levado? O Johnny também. Tem uns irmãos que não tem cara de levado, né? Mas já foi. E a graça alcançou. E a graça transformou. E a graça perdoou. E a graça trouxe vida. O sacrifício de Jesus veio e resgatou essa pessoa, trazendo uma nova vida sobre ele. Isso é a Páscoa. E é interessante que o apóstolo Paulo, voltando lá onde eu comecei, falando para a igreja de Corinto, ele fala, lança fora o fermento velho, para que sejais uma nova criatura. O que é lançar fora o fermento velho? Qual que é o fermento velho da sua vida? Qual que é o fermento velho da minha vida? O que tem na minha vida levedado aquilo que é bom? O que tem na minha vida que tem estragado tudo aquilo que é bom que eu tenho recebido? Lança fora. Hoje é o dia. Lança fora a massa velha. Lança fora aquilo que está levedando todo o resto. Lança fora aquilo que estraga aquilo que você produz. Se é uma pessoa tão boa, manifestando a Cristo, de repente é a sua massa velha, seu fermento, estraga tudo, joga tudo por água abaixo, para que você seja uma nova massa. Como é gostoso conversar com uma nova massa. Como é gostoso você conviver com alguém que tem essa pureza do Senhor na sua vida. E você trata sem desconfiança, sem medo. Você fala, nossa, essa pessoa é graça pura. Ela é uma nova massa. Ela é a massa que o Senhor preparou. Esse é o nosso chamado como igreja. Jogar fora a massa velha. Jogar fora a massa que não tem te levado a lugar nenhum. Jogar fora a massa que tem destruído a sua vida. Você vai até um ponto. Por isso que não chega na terra prometida. Porque só vai até um ponto, chega num ponto que a velha natureza começa a vencer você e você se rende a ela.
Chega numa hora que você tem que optar pela lealdade, você faz opção pela deslealdade. Chega a hora que você tem que optar pela fidelidade, você faz opção pela infidelidade. Até a hora que você tem que fazer a opção pela pureza do seu coração, da sua vida, fugindo dos atos pecaminosos. E você mergulha na pornografia muitas vezes. Isso é retirar a massa velha. É lançar fora o velho fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi imolado por nós. Ele deu sua vida para que a gente não precisasse. Ele tomou sobre si o seu sacrifício. E nós somos crucificados com Ele. Crucificação dói. Eu só quero ser crucificado com Ele uma única vez. Eu não quero ser habituê da cruz. Tem gente que quer ser habituê da cruz. De tempo em tempo vai para a cruz. De tempo em tempo, tem uns pregos sobrando aí, prega aí. Tem umas coroas de espinho aí, reserva para mim que eu estou precisando de novo. Não, nós podemos resolver isso tudo de uma única vez. E o apóstolo Paulo, dando sequência nesse texto, e ele começa a descartar sobre uma situação, a discorrer sobre uma situação interessante na igreja de Corinto. Ele diz: pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, nem com o fermento da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. É esse o nosso fruto, sinceridade e verdade. Sinceridade e verdade. Diga comigo, sinceridade e verdade. Diga comigo, a minha vida será pautada, ou a minha vida é pautada pela sinceridade e pela verdade. Como é duro viver na mentira. Quem fala a verdade pode contar a mesma história para inúmeras pessoas. Mas quem é mentiroso, quem vive na mentira, conta para cada um uma história, para cada um uma versão. Como é bom a sinceridade. Você tratar todos com sinceridade. Já por carta vos escrevi que não vos associeis com que se prostituem. Olha que interessante. E aqui o prostituir está indo muito além do que o corpo, o uso do corpo. Aqui prostituir é você vender os seus valores a favor de alguma coisa. Você entrega o seu valor, você entrega aquilo que você tem, você entrega aquilo que você para obter algum resultado favorável a você. Isso é se prostituir. Quando você negocia os seus valores, quando você negocia aquilo que você tem buscado, então você fica um pouco no reino de Deus e um pouco no mundo. As suas condutas empresariais é um pouco do reino, um pouco de prostituto. A sua vida de família é um pouco de família de reino, ou um pouco de uma família prostituída. É isso que Paulo está falando. Não vos ajunteis com aquele que se prostitui. E ele continua dizendo, com isso não quer dizer propriamente com os impuros desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Neste caso, vos seria necessário sair do mundo.
E Jesus fala, né, não peço que os tire do mundo, mas para que vença o mundo. E Paulo vem aqui e reforça isso. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aqueles, dizendo, irmãos, repita comigo, dizendo, irmãos, for devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com os tais ainda nem comais. Não é com o homem do mundo, onde nós temos que manifestar a graça. É com quem senta com a gente aqui, do lado, com quem usa título que não foi conferido, com quem vive na fofoca, com quem é maldizente. Ele fala aqui, Paulo fala, com esse nem coma, porque isso danifica toda a massa, estraga tudo. Essa semana nós tivemos uma notícia desagradável de um irmão que passou uma dificuldade com outro irmão. E o cara mentiu para ele, pegou o dinheiro dele, deu uma sumida dentro de casa. Porque você aqui é tratado como irmão, com respeito. Quando eu falo de riqueza canalizada, é isso. Você tem a sua carinha aqui, nós estamos dizendo, essa turma aqui é gente boa. Pode fazer curso lá com o Alex, que o Alex é gente boa. Pode ir lá fazer sobrancelha com a Cintia, que a Cintia é gente boa. Pode fazer qual outra atividade que tem aqui. Pode fazer personal com a Cibele, que você vai ficar bombadinho. E qualquer outra atividade. Como é duro quando a gente vive num ambiente desse. E a gente tem que se proteger. Como é duro quando a gente vive num ambiente desse e vê alguém se aproximando de uma menina, você tem que falar para a menina, cuidado, vai devagar. Como é duro isso. Como isto cansa. Então Paulo está falando desse espírito da igreja de Corinto. Ele não está falando do sonho de Deus, não. Ele está falando da igreja de Corinto. Para nem sentar. E às vezes as pessoas aqui querem que a gente seja mais amoroso do que Deus. Não, apóstolo, o senhor tem que dar mais uma chance, o senhor tem que dar mais uma oportunidade, o senhor tem que dar mais isso. Mas, meu filho, você está colocando tudo em risco por um. E quando danifica uma pessoa, estraga de uma vez, e a pessoa nunca mais quer voltar para a casa do Senhor. Quando a gente mata a esperança de um reino de alegria, de gozo, alegria e paz. Com que me importa de julgar os que estão de fora? Que me importa de julgar os que estão de fora? Uma pergunta. Não julgai vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão dentro e tirai do meio de vós a esse iníquo. E ainda tem mais isso aí, gente, como ministro. Nós não temos autoridade de mandar ninguém embora. Porque diz que quem separa o joio e o trigo é Ele. Nós temos que servir
servir o tempo todo. Falar, falar, falar. E que eu queria falar mais para vocês, já encerrando. A Páscoa é algo permanente nas nossas vidas. Diga comigo, a Páscoa é algo permanente nas nossas vidas. Diga isso para você, a Páscoa é permanente na minha vida. Isso quer dizer que eu avanço o tempo todo. O tempo todo Ele está me conduzindo. O tempo todo eu estou avançando. O tempo todo eu estou vencendo a circunstância, vencendo as lutas, vencendo tantas coisas. A nossa vida tem que ser uma Páscoa permanente, porque de verdade nós estamos de passagem. Um dia todos nós vamos falar, bye bye, e vai deitar num caixãozinho, no meu caso um caixãozinho mais largo, de outro pegar o rio, ser enterrado num caixão apertado, você nem mexe, nem o coitado de fundo, não tem espaço para mexer. Nós temos que ir passando por cima de todas as coisas. Vencendo as mais difíceis situações da vida. Isso é a Páscoa. Você vai passando e vencendo. Você não fica estacionado. Você vai avançando, dia após dia, dia após dia. E você vai se tornando um varão à estatura de Cristo. Vai vencendo as situações. Vai vencendo a casa, vai vencendo todas essas coisas da ruim. Vai praticando o perdão. Vai perdoando, vai passando por cima. Assuma uma altitude superior a todas essas coisas e vai passando. Vai vencendo todas as coisas, não por baixo, mas por cima. E a vitória será certa na sua vida. Você vai dizer como o apóstolo Paulo, lutei o bom combate, venci, me ajudem, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que delícia vai ser se no dia do seu velório, eu estar lá do lado do seu caixão, hein? E vou falar, olha esse irmão aqui, lutou o bom combate, guardou a carreira, guardou a fé. Você é até capaz de dar uma mexida no caixão, tu fala, opa, vai ressuscitar. Mas não é gostoso a gente chegar? Eu vou pôr no seu bolso uma carta de recomendação. Vou pôr lá uma cartinha de recomendação. Olha, esse foi um obreiro, esse foi um filho tremendo. Esse só deu alegria. O Senhor prepara para ele um lugar especial. Constrói uma casa, né? E para outros eu falar, Senhor, não tem nada para falar. E se de outros eu falar, o Senhor vai falar, você não pode entrar, rapaz. O seu pastor não te recomendou. Você ter carta, você tem um memorial diante de Deus. Ser sincero, ser verdadeiro. Amar as coisas do Senhor. Ser dependente dEle. Ter paciência. Paciência. Paulo fala, me gastei e me deixarei gastar pela sua vida. Diga para o seu irmão, me gastei e me deixarei gastar mais ainda por amor de vós. Você já pensou você conviver com pessoas assim? Que se deixa gastar por você? Onde você encontra acolhida. Para isso existe a igreja.
Para isso existem os ministros. Essa é a realidade da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa Páscoa. Essa é a nossa passagem. Romanos 12:1 diz: para nós nos apresentarmos como sacrifício vivo e agradável, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Não fazemos por oba-oba. A minha fé, eu decidi por ela. Servir ao meu Senhor foi uma decisão da minha vida pessoal. Não foi um oba-oba, não foi uma emoção, não foi uma choradeira, não. O Senhor foi me amadurecendo, dia após dia. E hoje eu presto a Ele um culto racional. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Isso vai nos colocando numa posição de vida, de dependência dEle, que você pode desfrutar tudo que Ele tem. Vamos viver essa Páscoa na nossa vida. Vamos passar por cima dos desejos, das vontades, dos pecados e tantas coisas que nos afastam do Senhor. E só tem um perdedor nessa história: a gente mesmo. Amém? Vamos ficar em pé. Para manter minha vida, para manter minha situação, o que eu sou capaz de fazer? Para resolver os meus desejos e as minhas necessidades, o que eu sou capaz de fazer? Nós vamos responder essas perguntas para a gente mesmo, para a gente não se enganar. Fazer um culto não é algo difícil. Tem até enganador que faz. E às vezes até faz melhor do que quem é sincero. Né? Às vezes é mais eloquente, às vezes usa mais recursos. Mas nós não fomos chamados para fazer um culto. Nós somos chamados para ser um culto permanente, constante, na presença do Senhor. E o caminho para isso é servir. Servir. Tirar o umbigo. O que mata a gente, já falei, é o umbigo. Eu vou conversar com o cirurgião plástico, todo mundo que quer ir lá nele, arranca o umbigo. Resolve os problemas. Mas essa é a nossa Páscoa. É o Cristo que deu a vida por nós. Deu a vida por nós. Para que nós fôssemos livres. Livres de toda maldição. De todo pecado. De toda iniquidade. Livre. Amém?